A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Estamos em mais uma aula virtual. Tanto eu quanto a Prodejane, nós estamos morrendo de saudade de vocês. Porém, a Bíblia nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, por isso que nós estamos a realizar essas aulas virtuais para que tanto vocês quanto nós mantenhamos o propósito de estar estudando a palavra de Deus. Na lição desse domingo, a gente vai falar um pouco sobre a igreja, um lugar onde nós recebemos, onde Deus concede dons do Espírito. Primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre o tema, dons do Espírito. O que isso nos mostra? Que existe uma diversidade de dons, porém existe apenas um Espírito, que é o Espírito de Deus. Então, o Senhor, através da sua graça, Ele nos concede, um presente. Porque dom, ele vem do grego e significa dádiva, significa presente. Então, Deus, para poder manifestar a sua glória sobre a terra, Ele nos usa e nos capacita através desses dons. Bem, a gente vai acompanhar primeiro a leitura da palavra de Deus, certo? Na nossa lição, ele traz como referência 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. A gente vai ler apenas 2 versículos, tá? A gente vai ler o versículo 8 e o versículo 9, que vai estar aí estampado bem na sua telinha, tá bom? Então, você vai acompanhando comigo, caso você não tenha uma Bíblia pertinho aí de você. Então, diz o seguinte, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 e 9, esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha como objetivo explicitar ao povo de Coríntios o que era basicamente os dons espirituais. Tanto que, no versículo 1, ele começa com um grande chamado, dizendo o seguinte: olha, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. O que significa ignorante? Sejais faltosos em conhecimento. Então, ele queria mostrar para o povo de Corinto a importância de saber quais eram os dons espirituais. Então, vamos ver o que 1 Coríntios 12, versículos 8 e 9 nos diz. Então, porque a um é dada mediante o Espírito, observe que está Espírito com letra maiúscula, então não é o nosso Espírito, é o Espírito de Deus, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A gente vai pegar o 10 também, tá? A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Bem, é importante a gente fazer uma grande diferenciação entre fruto do Espírito e dons do Espírito. Fruto do Espírito está descrito lá em Gálatas, no capítulo 5. Então, Gálatas, ele também foi escrito pelo apóstolo Paulo, e não é frutos, tá? É um fruto só com várias características. O fruto do Espírito, a gente recebe esse fruto quando nós nascemos de novo em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, seu caráter ele é transformado. Então, quando a gente aceita Jesus, aquela ideia de que eu nasci assim e vou morrer assim, isso é quando a gente era do mundo. Agora que aceitamos ao Senhor Jesus, nós precisamos nos permitir ser transformados por Ele. Então, o nosso caráter, o nosso temperamento, ele é transformado em Cristo, através do fruto do Espírito, que é amor, bem estampado aqui na telinha de vocês. O amor, a longanimidade, benignidade, a mansidão, a fé, a temperança. Então, isso são características que vão acontecer em nossas vidas, tá? E isso vai permitir com que a glória de Deus seja manifesta também através das nossas vidas. Porém, os dons do Espírito são importantes para a edificação da igreja. Então, Deus, através do seu Espírito Santo,
ele concede uma variedade, ou seja, uma diversidade de dons dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, para que haja justamente um ordenamento. Então, imagine se todo mundo tivesse dom de profecia. O culto seria uma bagunça. Se todos tivessem dom de curar, também ia ser uma bagunça. E a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Então, a gente vai explicitar bem de forma sucinta o que é basicamente cada um desses dons. Então, eu coloquei algumas pescas aqui na nossa lição, mas eu também trouxe algumas imagens para poder ficar muito mais claro para vocês, tá? Então, a gente vai começar com o primeiro dom que o apóstolo Paulo fala, que é o dom associado à palavra da sabedoria. Bem, a sabedoria, a Bíblia fala que a sabedoria ela não mora na terra dos viventes. Está lá escrito no livro de Jó. Então, sabedoria é diferente de inteligência. A inteligência você adquire através do estudo. Então, você se esforça, tá? Você senta na cadeira para estudar, porque nada cai do céu a não ser chuva e avião. Então, você vai sentar, estudar e vai adquirir inteligência. Mas a sabedoria, ela vem de Deus, é proveniente do Senhor. Então, se você não fez uma aliança ainda com o Senhor Jesus, você não é considerado como sábio, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, primeiro ponto, para eu ser sábia, eu preciso temer a Deus. Eu preciso acreditar que Deus é o meu Salvador e que enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim na cruz. Mas talvez você diga, eu acho que eu não tenho sabedoria. Então, aí você vai partir lá para Tiago, no capítulo 1, que diz, se alguém tem falta de sabedoria, precisa pedir a Deus. Então, a sabedoria, ela é um dom, é uma dádiva enviada por Deus, e é justamente você pensar como Deus pensa. E aí você diz, como é que eu vou pensar como Deus pensa? Por exemplo, seu Filho Jesus nos ensinou que quando alguém nos ofende, nós temos que dar outra face. Então, eu não posso revidar e dizer, não, comigo é ferro no ferro, vai me bater, eu vou descontar também. Então, você não foi transformado ainda por Jesus. Porque se você tiver a mente de Cristo, que é o que a Bíblia nos fala, que nós temos a mente de Cristo, nós vamos nos comportar como Jesus determina. Ah, tem pessoas que não gostam de mim. Não importa. Eu preciso amar as pessoas como Jesus me ama e não como elas me amam. Porque se eu fosse esperar amar mediante o que as pessoas me tratam, então eu não ia amar quase ninguém. E não foi isso que Jesus me chamou. Então, por isso que a vida cristã é uma vida que vem de encontro, ou seja, contra a esse ritmo do mundo. O que o mundo prega? Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas o que Jesus prega? Ele prega que eu tenho que amar assim como ele me amou. Então, a vida cristã não é reciprocidade. A vida cristã é refletir o que Jesus nos determinou. E isso que a palavra de sabedoria nos dá. A capacidade de pensar como Deus pensa. Mas além desse dom, desse presente, existe um outro, que é a palavra do conhecimento. Ou seja, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para pegar os assuntos assim, super rápidos da palavra de Deus. Os olhos do coração dessa pessoa são abertos e Deus dá um entendimento da palavra que não dá a outras pessoas. Isso é um dom, isso é uma dádiva, isso é um presente de Deus. Mas além desse, existe um outro também, que é a fé. E essa fé aqui não é a fé salvífica, né? Que você levanta a mãozinha e aceita o Senhor Jesus. Essa fé é você crer naquilo que nem existe ainda. Ou seja, é aquela fé que é semelhante a um grão de mostarda. Não é do tamanho do grão de mostarda que a nossa fé não pode ser pequena. Ele faz um comparativo. Se a sua fé, se a minha fé for semelhante a um grão de mostarda, ou seja, quando você pega um grão, o que você vai fazer com o grão? Você vai jogar fora? Vai soprar? Não. Você vai pegar esse grão, vai plantar esse grão e aí ele vai crescer, vai virar uma árvore, tá? Então, a nossa fé, ela tem que ser semelhante a esse grão, que quando eu planto, ela dá uma árvore muito grande, ela dá muitos frutos. Então, a fé é você acreditar naquilo que você nem vê, mas que você espera. Eu tenho fé em algo que Deus falou no meu coração e eu sei que no momento certo vai se cumprir. Isso é questão de fé, tá? Então, isso também é caracterizado como um dom. E aí a gente tem um outro, dom de curar. Ou seja, aquela pessoa que ora por um enfermo
e o enfermo é curado. Isso não é dela, é dom de Deus, é dádiva do Senhor, tá? E tem mais um, o dom de operar milagres, o dom de profecia, ou seja, de falar aquilo que Deus determina para a igreja. O discernimento de espírito, ou seja, eu diferenciar, eu saber o que é real e o que é aparente. A Bíblia fala que nós temos que discernir os espíritos, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, eu preciso ter esse discernimento, essa capacidade de diferenciar o que provém de Deus e o que não provém de Deus. E mais um, a variedade de línguas, ou seja, a capacidade de você falar em idiomas diferentes, em línguas diferentes emanadas por Deus, tá? Obviamente. Só que eu tento essa variedade de línguas, se eu falo para a igreja, precisa ter um intérprete, tá? Porque se eu fico falando em língua estranha e lá a igreja tem um monte de pessoas que não estão na mesma sintonia, não vai edificar a ninguém, a não ser a mim mesma. Então, quando eu falo em língua estranha, eu preciso ter um intérprete, eu preciso ter o dom de interpretação, porque senão não vai ter edificação nenhuma. Por isso que tem o dom de línguas, mas também tem o dom de interpretação. E acima disso tudo, olha que interessante. No capítulo seguinte, no capítulo 13, o apóstolo Paulo faz uma ressalva muito, mas muito, muito, muito importante, que é o principal dom, que é o dom do amor. Por quê? Mesmo que eu tenha todos esses dons, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver a capacidade de amar o meu irmão, eu vou ser muito mais um sino fazendo um monte de zoada do que simplesmente uma cristã. E a Bíblia fala lá no livro de João que eu e você seremos conhecidos como os discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Então, antes de nós buscarmos todos esses dons espirituais, procuremos desenvolver o amor. E o amor é uma decisão. Por quê? É extremamente difícil amar quem nos magoa. É extremamente difícil você amar quem você odeia. Por isso que é uma decisão, não é sentimento. Sentimento é paixão, mas amor é uma decisão. Então, antes de tudo, que possamos pedir a Deus para que haja em nosso coração o desenvolvimento desse dom, para que aí sim os dons espirituais, a de sabedoria, o de profecia, discernimento de espíritos, ele possa fluir em nossa vida e que tudo seja para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um domingo abençoado, um domingo de sabedoria, de entendimento, e que a gente a cada dia busque conhecer mais e mais sobre Deus. Um grande abraço.